E aí, pessoal, tranquilo? Olha, hoje vamos falar sobre a aula 5, que o tema vai ser sobre tomografia computadorizada. Então vou te apresentar esse equipamento, um dos equipamentos mais utilizados. Ele possui uma alta definição, um alto padrão de definição em relação ao raio-x. Apesar dos ganhos tecnológicos dos últimos tempos com o raio-x digital, mas a tomografia ela continua sendo e ela é um dos principais exames quando se quer visualizar estruturas internas do corpo humano. Mas vamos responder uma pergunta: qual que é a principal diferença então entre um exame de tomografia computadorizada e raio-x? Quando você fala em tomografia, é importante salientar que ela tem um alto poder de definição. Esse poder vai te dar um contraste de imagem ainda melhor, possibilitando então que o profissional médico, principalmente o médico radiologista, que é o profissional responsável pela interpretação dessas imagens, consiga avaliar a anatomia e achar as possíveis patologias ali existentes de acordo com a clínica do paciente. Então, o exame de tomografia é um exame bastante simples de ser realizado. É um exame que utiliza radiação ionizante, feixe de raio-x semelhante ao aparelho de raio-x. Então, qual que é então as principais diferenças entre um e outro? Quando você tem um aparelho de raio-x, é importante dizer que ali naquela ampola, como eu já disse na aula anterior, que você tem a produção de raio-x direcionado para o paciente. O princípio de formação de raio-x do equipamento de raio-x para o equipamento de tomografia, eles são semelhantes. A diferença é que a quantidade de radiação pode variar e em vez de ter uma chapa, um cassete ou um chassi lá embaixo para fazer uma obtenção de imagem, você vai ter fileiras de detectores. Essas fileiras de detectores vai captar para você, em vez de uma imagem, até 600 imagens. E isso, como a tecnologia ainda está aberta, não é uma tecnologia fechada. Como que eu falo assim fechada? Não é uma tecnologia que não está em processo de avanço, de novas descobertas, de novos softwares, de um maior número de detectores. Então, quanto maior número de detectores, maior a resolução dessa imagem, melhor a resolução dessa imagem, melhor a definição das estruturas que foram feitas as tomadas radiográficas, e assim você tem até 600 ou mais imagens em um único exame de tomografia. Enquanto ali no raio-x você vai ter mais ou menos uma imagem apenas, em relação a 600 imagens equivalente a um exame de tomografia. Isso depende muito do aparelho que você está usando, o software que ele te permite e a tecnologia a qual ele está utilizando. Isso é muito variável, mas ele chega a te permitir até mais imagens do que isso. Isso depende do exame que você vai estar realizando nesse primeiro momento. É importante entender como que funciona então a tomografia. A gente tem um aparelho, todo aquele suporte maior e uma mesa de exame. Do lado de fora do tomógrafo, a gente tem a mesa de comando. Então tem um monitor onde você vai cadastrar os pacientes, os dados do paciente e dá o play, dá ali a continuação do exame para que seja gerado. No outro monitor, você vai ter o pós-processamento dessa imagem, onde você vai trabalhar essa imagem para que você consiga melhorar em relação ao artefato, em relação a qualquer outro tipo de problemas na imagem, ou limpar simplesmente essa imagem, caso você queira ver uma reconstrução 3D ou fazer uma angiotomografia. Lembrando que uma reconstrução 3D, ela é aquela reconstrução que você vai ver perfeitamente a anatomia óssea. É muito solicitado quando um buco maxilo solicita uma tomografia de face, principalmente para ver trauma. Ele vai solicitar para você que você coloque ali para ele as reconstruções 3D, a fotografia dessas reconstruções 3D, para ele consiga ver e analisar dentro do seu profissionalismo qual será a melhor forma de tratamento e a intervenção cirúrgica qual ele vai fazer. Então é bem interessante em relação a isso. Claro que
A interpretação dessas imagens, o achado dessas imagens, a identificação das estruturas na tomografia, ele é voltado para os profissionais médico-radiologistas, mas isso não quer dizer que você, como um técnico experiente, não vai atender a expectativa. Tem que entender onde que fica o rim, onde que fica o pâncreas, o baço, o estômago, como que funciona ali a parte do intestino, principalmente a aorta e a cava inferior, ou seja, uma anatomia bem legal, bem aprofundada, porque dependendo da patologia, você vai direcionar o exame para a estrutura qual existe ali a patologia. Então é importante que você saiba muito bem da anatomia e entenda a anatomia de uma forma mais ampla, né? Você olhar para ele, olhar para aquele exame e achar o problema. Olha, o problema está aqui, tá dessa, por exemplo, um cálculo renal. Fica bem mais tranquilo, bem mais fácil você identificar um cálculo renal e um exame ali de abdômen, onde você consegue ver o cálculo com uma imagem radiopaca, né? Uma imagem bem radiopaca, porque o número de cálcios que tem ali naquele cálculo renal, né? Tem uma densidade muito alta, vai aparecer na imagem uma imagem radiopaca, uma imagem bem branca, semelhante a uma densidade óssea, né? Quando você faz uma tomografia assim. Com o passar do tempo, teve grandes avanços, desde a primeira geração até as gerações que a gente está atuais. Isso aí a gente está falando de 5 a 6ª geração de equipamentos. Então, da primeira geração para agora, a evolução foi gigantesca, não teve nem como dizer que não. E qual a principal mudança? O aparelho hoje, a ampola de raio-x, ela vai fazer um giro de 360 graus em torno do corpo do paciente. E junto com esse giro, a mesa vai fazer um movimento contínuo, que é chamado imagem espiral, né? Então, TC multislace e TC helicoidais, que são chamados, ele utiliza, então, desse princípio. Então, é entender o princípio de funcionamento que ele baseia a ampola de raio-x. Ela é semelhante a uma ampola de tomografia e uma ampola de raio-x, elas são semelhantes. O que vai mudar é a potência da ampola de raio-x e a potência da ampola da tomografia tem uma grande variação de potência mesmo, de produção de raio-x e um número de detectores. O que deixa, então, por curiosidade, o que vai deixar, então, uma tomografia mais cara, né? Por que essa tomografia ela tem um preço mais elevado? Mas antes de mais nada, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe essas aulas que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que têm dúvida ou querem saber um pouquinho mais sobre tomografia. Então não deixe de se inscrever no canal, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado e vai estar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal, aqui na plataforma, tá certo? Então, vai aqui embaixo e deixe logo o seu like e compartilhe logo esse vídeo, tá? E ative todas as notificações. O exame vai ficar caro por conta do número de detectores que tem. Quanto maior o número de detectores, muito maior será o exame, ou seja, mais caro será o exame. Então, o número de detectores ele tem uma aplicação direta no exame. Também existe ali o exame com contraste e o exame sem contraste. Então é comum você pesquisar aí pelo Google ou pelo qualquer outra plataforma de pesquisa, você perguntar reações adversas do meio de contraste. Pode ser leve, moderada ou grave. E isso pode até levar a óbito o paciente. Então tem uma dieta prévia que o paciente pode fazer. Existe o contraste iodado e o não iodado. E existe também a medicação que é dada, que é o antialérgico, né? Então, os principais hospitais sempre tomam muito cuidado em relação a isso, né? E nenhum exame com contraste pode ser realizado sem a supervisão do profissional médico radiologista. Então, esse profissional tem que estar ali no setor, ele tem que autorizar o uso de contraste, porque se tiver alguma ocorrência, ele entrará imediatamente com recursos médicos para que estabilize ali a saúde do paciente e jamais vamos deixar que o paciente vá a óbito. Então, o meio de contraste é utilizado somente com a presença e com a autorização médica, né? A punção venosa é feita, então a partir da punção venosa, o contraste é injetado ali na veia, onde a gente vai conseguir ver a parte ali, aonde passar o sangue, a gente consegue ver a parte do contraste entrando, ficando uma imagem mais radiopaca, mais realçada, mais destacada. E assim, a gente consegue ver um trauma abdominal, por exemplo, aonde tem um possível sangramento. Então, quando o contraste impregnar ali no sangue, aonde tiver o extravasamento de sangue, ele vai ser mais realçado, né? Então, você vai conseguir
ver isso com mais clareza. É um exame muito rápido de se fazer. O tempo hoje de realização de um exame desse ele é muito rápido, então isso varia muito. Por exemplo, na realização mesmo de uma tomografia de crânio, a gente deve estar realizando uma tomografia de crânio na prática em termos de 2 minutos. Antigamente era 5 minutos, 8 minutos, 3 minutos, mas hoje a gente está mais ou menos em 2 minutos, no máximo, todo um exame, a obtenção da imagem do crânio. Um abdômen ele demora um pouco mais, porque se for um abdômen sem contraste, ele é o mais rápido, né? Que é só uma varredura que a gente chama. Mas se for com contraste, ele vai ter a primeira fase, que é sem contraste, aí depois vem a fase arterial, a fase portal e a fase tardia. Então, é muita radiação para o paciente. O paciente, na verdade, ele vai fazer 4 tomadas de imagens, então isso também justifica o preço mais elevado de um exame de abdômen. E se o exame for com contraste, ele fica um pouco mais caro, mas é um exame muito mais preciso, que a gente consiga ver um achado tumoral, uma lesão do abdômen, ou seja, uma lesão do pescoço, o estreitamento da aorta, onde a gente tem uma estenose, ou o alargamento, né, onde a gente pode ter outro tipo de patologia, como um aneurisma. Então é um exame muito bem aproveitado, principalmente em hospitais que fazem o diagnóstico e o tratamento de AVC. AVC é importantíssimo que a pessoa, quando apresenta o sintoma de AVC, ele procure uma unidade de pronto atendimento para fazer os primeiros exames, principalmente o exame clínico e o exame de tomografia posteriormente, onde vai mostrar se a lesão foi através de uma hemorragia ou foi através da oxigenação cerebral, que é chamado de AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Por curiosidade, qual que é o mais grave? O hemorrágico, dependendo do tamanho da lesão, se torna quase que irreversível. E o isquêmico, você tem a possibilidade de um tratamento, o paciente voltar para casa com as suas funções e mobilidade ali tranquila, né? Preservadas através dos medicamentos que são utilizados. Mas é importante que tudo isso seja feito dentro de um tempo que é chamado de janela. Então, 4 horas ali é importantíssimo. Até 4 horas do momento que o paciente teve os primeiros sintomas, a língua já um pouco travada, a perca da força em um dos membros. Então, é importantíssimo que a família preste atenção, leve para uma unidade onde o médico consiga fazer o seu exame clínico e encaminhar para o setor de imagem, para uma tomografia, onde consiga se obter essas imagens, o médico radiologista em prontidão já diagnosticar o problema para direcionar para o setor de AVC, para que o paciente possa ter o melhor tratamento possível. Então, tomografia é um equipamento fantástico para a obtenção de imagem e diagnóstico. Quando você puder fazer um exame, o médico solicitar um exame de tomografia, é porque ele precisa com mais clareza, com mais definições da estrutura. E como então que é feita a interpretação dessa imagem? A interpretação dessa imagem ela é feita através de uma escala chamada escala de Gosfield, que cada órgão, cada estrutura corpórea, ela tem a sua densidade. E essa densidade ela vai variar entre o preto e o branco. O preto e o branco ele vai ser presente na tomografia, aonde o achado patológico ele vai aparecer tons de cinza ou diferenciado ali, dependendo do que seja. Se for um cálculo, por exemplo, vai aparecer uma imagem bem radiopaca, bem branca. Entre o preto e o branco, o cálculo vai ficar bem branco. Ou seja, tu imagina ali que na parte do rim ou ali na parte do ureter, é para ficar um cinza normal da estrutura. E de repente, quando você faz o exame de tomografia, aparece lá uma densidade radiopaca, proveniente de um cálculo ali que está obstruindo. Então a interpretação é muito tranquilo, dependendo do exame, mas é preciso que um médico radiologista, um especialista nessa área, faça a sua avaliação e caminho. Lembrando que nunca, jamais é permitido que um técnico de radiologia dê as sugestões ou comente com o paciente os achados que apareceu. Tem um comportamento ético e moral ali que você não entra dentro dessa competência. Sua competência é a realização dessas imagens e o encaminhamento dela para o profissional responsável habilitado para fazer o diagnóstico. Então a gente cabe a fazer o melhor exame possível e claro que o conhecimento é amplo. Você vai buscar entender sobre patologias para diferenciar o seu exame e dar uma alta qualidade, uma alta precisão no seu exame. Então, tomografia computadorizada, para conhecer um equipamento,
É essas informações básicas do equipamento. Lembrando que mais lá na frente vamos ter disciplinas exclusivas sobre tomografia computadorizada, onde a gente vai ver o passo a passo dela, a evolução histórica e como que se faz alguns exames. Então, peço que você se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, mas antes disso ative todas as notificações para que sempre que sair um vídeo novo no canal, você seja logo notificado e venha acompanhar, tá certo? Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Até mais.